No ano passado, eu fiz um vídeo mostrando a minha coleção. E nesse ano de 2026, eu queria fazer mostrando ela de novo. E acabou que eu fiz esse vídeo, mas eu nunca postei porque eu não gostei do resultado. Mas eu sempre continuei com a vontade de postar, e aí resolvi que eu vou gravar de novo ele hoje. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar por ter desaparecido, até porque no primeiro vídeo eu falo que eu tava passando por um momento meio ruim, e eu achei que fosse ser positivo mostrar minha coleção e falar sobre essa coisa que eu gosto tanto. E foi. Inclusive, eu agradeço muitos comentários, eu fiquei muito feliz de lê-los. E eu deixei de postar porque eu tinha muita coisa pra fazer, mas também não tava me sentindo muito com esse desejo. Mas agora eu tô, e eu tenho essa vontade constante de continuar postando e falando sobre essas coisas que eu gosto tanto. Mas enfim, vamos pro que interessa, que é mostrar a coleção. No ano passado, acho que eu comecei dessa prateleira, mas desse eu vou começar dessa daqui, por baixo. Essa aqui é Soul Eater Perfect Edition, da JBC. Uma obra muito legal. Por muitos anos foi o meu anime favorito, quando eu era adolescente. Só que acabou que eu assisti de novo depois de velho e não gostei mais tanto assim. Mas em respeito ao meu eu adolescente, eu resolvi fazer a coleção do mangá. E essa edição é muito bonita, mas ela sai muito devagar. Mas tá saindo e eu tô comprando. 20th Century Boys, da editora Panini. Muito bom esse daqui. Virgem Depois dos 30, que é da Pipoca Nankin, e é o primeiro mangá, no caso eles chamam de mangá documentário, né? Mas é bem interessante. Hoje em dia tá difícil de achar. Aqui Black Clover da Panini completo. Ainda não tive a chance de ler inteiro, mas é bem interessante, um shonenzão. E aqui tem um one shot de Mob Psycho, que é sobre o Reigen. Bem legal esse aqui. Mob Psycho é um mangá que eu não tenho vontade de ter, porque eu acho que o anime é melhor, mas eu queria ter alguma coisa dele e eu optei por ter esse one shot. Aqui tem Beck, da editora MPEG. Ainda não li, mas eu fiquei com vontade de comprar e dar uma olhada, mas eu acabei não tendo a chance de abrir ainda. Mas é bem interessante a premissa. Aqui em cima, Iona. Bem legal esse mangá também. Pretendo continuar, da JBC. E ele lança numa frequência interessante, assim, que dá pra acompanhar tranquilamente. Blue Into You, muito bom. A minha irmã adora esse mangá aqui também. Insomnes. Esse daqui é um romance adolescente muito, muito, muito bom. E ele é tão bom que eu nem consigo ler. Porque eu leio o primeiro volume e choro. Desde então nunca continuei. Mas eu pretendo ler ainda. Logo em seguida tem Meu Casamento Feliz, da editora Panini, que está em lançamento agora. E pretendo continuar comprando. Inclusive eu comprei o volume 5, tá para chegar aí. Aqui do lado tem Food Wars, ou Shokugeki no Soma. Bem legal esse mangá, ele é bem engraçado. Eu gosto do anime, só que a animação dele não é tão boa assim, ela é meio devagar. E acabou que eu comprei o mangá para continuar a história. E eu paguei um ótimo preço, então fiquei muito satisfeito. E ele tem Astro Boy, a capa variante do volume 1, que é desenhada por um brasileiro. E eu comprei só por isso, porque na verdade eu não tenho muito interesse em ter esse mangá. Mas eu comprei só pra ter essa capa variante que é feita por um brasileiro. Subindo tem Spy Family, é muito legal, muito divertido. Mas acabou que eu cansei da obra, sinceramente. Inclusive tô pensando em vender ela, se alguém tiver interesse. Eu posso vender essa Yor junto. E aí acabou que eu não comprei mais, né? Então, se eu não me engano, no Brasil já tá no volume 15 ou 16. Mas eu não tenho muito interesse em continuar. Passando pro lado aqui, Frieren, do 1 ao 14. Esse mês, se eu não me engano, vai lançar o 15. E essa obra, sim, eu tenho muito interesse em continuar e é muito boa. Atelier of It Hat, do 1 ao 12 e o 14. Então me falta o 13 e o 15, que eu já comprei, estão a caminho. Mas o 13, se eu não me engano, estava meio sumido no mercado. Mas é uma obra muito legal também e tem uma arte incrível. E aqui tem uma obra em japonês, que é Prince of Tennis. Eu não falo japonês, ainda. No caso eu falo um pouquinho, mas não o suficiente para ler o mangá inteiro. E essa daqui, na verdade, eu ganhei. E aí eu tenho vontade de continuar meu aprendizado de japonês e ler essa obra que tá ocupando esse espaço enorme na minha estante, mas eu valorizo ela. Subindo aqui, Naruto Gold, completo, do 1,72, mais o Naruto Gaiden. E aqui do outro lado tem os guias. Todos os guias. Esses aqui. E essa aqui foi uma das mais recentes aquisições e uma das mais recentes coisas que eu alcancei na coleção.
porque eu sempre quis ter Naruto, era uma das obras que eu gostava da infância, e eu finalmente consegui por um preço que eu achei agradável. E aqui tem alguns bonequinhos de Slandunk. Aqui são algumas edições especiais de artbooks. Então, por exemplo, essa é a edição de Tarot de Berserk, da Panini. Esse aqui é o artbook de Berserk, que eu comprei no Japão. E esses aqui são outros artbooks que eu comprei no Japão também. E aí tem até uma Jump, que foi a que estava em lançamento durante a semana que eu estava lá. E alguns bonequinhos também. Esses aqui são de Jojo e a Perona de One Piece. Aqui, mais bonequinhos de Kaguya-sama Love is War e Chainsaw Man. E aqui são alguns Legos, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas infelizmente o preço é muito difícil. Passando aqui, Battle Royale, da editora Pipoca Nankin. Bem legal. Esse aqui tá sem a sobrecapa. Ela tá aqui, né? Mas é porque eu tava lendo ele. Tem até um marca-página aqui. Mas é bem legal. E essa edição da Pipoca Nankin, por mais que seja muito cara, ela é muito, muito boa. Fire Punch, da JBC. Muito bom. Eu adoro esse autor, o Fujimoto. Rooster Fighter, esse aqui que tá lançando um anime agora, se eu não me engano. Muito, muito bom também. Desde que lançava, eu já senti que era um anime, um mangá meio subestimado, mas ele é bem legal mesmo. É um shonen bem legal. Subindo, o mangá do meu anime favorito. Esse não é o meu mangá favorito. E eu nem li ele inteiro ainda, mas eu gosto muito de Love is War. E é por isso que eu tenho um mangá inteiríssimo. E tem outras coisas especiais aqui. Por exemplo, né, já deu pra ver os bonecos da Chika. E essas edições especiais aqui também. Esse é um doujin oficial de Kaguya-sama. Esses são guias, se eu não me engano. Essa é uma novel, essa é uma novel. E essa é uma capa variante. E o volume 1 de Kaguya-sama foi o primeiro mangá que eu comprei. Então foi ele que deu início a toda essa mania, né? Continuando aqui, outros mangás em japonês. Tem alguns de Zelda que eu ganhei também. Shokugeki no Sanji, que é como se fosse uma paródia de Shokugeki no Soma. Só que com o Sanji de One Piece. Aqui tem um especial de One Piece que chama Doors, que é muito legal. Que ele compila os desenhos que o Oda faz em cada início de capítulo. É muito bom. Aqui alguns guias de Bleach. Isso aqui todos eu ganhei também. Exceto esse que eu comprei e esse aqui que veio com uma edição especial, que é essa. Que é de quíntuplas. Inclusive eu tenho um mangá, mas ele tá aqui atrás, não dá pra mostrar, né? Eu tô claramente sofrendo com um problema de espaço. Isso tá até virando uma questão desesperadora. Porque tem coisa até nas frestas aqui, né? Mas enfim. Aqui alguns jogos de Switch. E subindo aqui, The Killer Inside. Muito bom esse mangá. Ainda não terminei de ler, né? Dá pra ver que estão lacrados esses outros aqui. Mas é muito, muito, muito bom. Recomendo que qualquer um compre e leia. Sonobisque Doll. Um mangá bem bobo, mas é engraçadinho. Love Hina, que segue a mesma ideia. Mas eu adoro essa edição da JBC. E infelizmente eles não lançaram o guia nessa edição atualizada. Só nessa edição antiga. Então eu tenho a edição atualizada do mangá, mas a edição antiga do guia, que é a única que existe. Aqui alguns outros bonecos que são só de One Piece, que são os meus favoritos. Subindo, Sangatsu no Lion. Eu comprei porque me recomendaram muito. Eu só dei uma olhada no volume 1, né? Dá pra ver que todos estão lacrados. Mas eu vou seguir comprando quando tiver promoções boas desse mangá. Seguindo, Hunter x Hunter de papel, da edição do papel offset. Muito boa essa obra. O Togashi realmente é um gênio. E ainda bem que ele voltou a lançar. E eu tenho até o volume 38, que é até onde lançou no Brasil. E o Hakusho, seguindo as obras do Togashi. E eu acho que é muito interessante essa combinação que a editora JBC fez. Por mais que as lombadas sejam simples, elas meio que mantêm uma ordem, seguindo que são obras do mesmo autor. E aqui, mais uma obra dele, Level E, mas que eu ainda não li. Comprei porque eu queria ter tudo dele no Brasil. E Nana, completo até o momento, né? É um mangá que tá em hiato, infelizmente, mas eu ouvi rumores de que ele vai voltar. Seria muito interessante, mas é uma obra clássica que eu tenho interesse em continuar lendo porque ainda não terminei. E aqui tem dois one-shots, esse aqui que é brasileiro, esse aqui que é Vitamin, e tem Blame volume 1, que na verdade eu recebi por engano. Eu comprei um volume e ele veio errado. E aí ao invés de a loja que eu comprei pedir a devolução, eles só mandaram ficar com o produto, tá aqui. Eu ainda vou ler, vou ver se eu continuo. Aqui tem algumas caixas de Lego, e esses são mangás que eu comprei e vieram danificados. E aí não me pediram para devolver. Então eles estão ocupando espaço aqui. Seguindo. Gantz, o box 1 e 2.
Lindo esse box da Panini. E aí teve toda aquela questão de antes de lançar no Brasil, eventualmente, ou melhor, relançar, né? Ser reimpresso pela Panini. E eles fizeram esses 2 boxes que eu adorei. E aqui tem minha coleção de marca-páginas, mas eles estão no saquinho, não dá pra mostrar. Agora sim, seguindo pra outra prateleira. Vou começar por cima agora. 2 boxes de Tokyo Ghoul RE e de Ouran Host Club. O resto de Tokyo Ghoul, que é a primeira parte, tá aqui embaixo. Que são as edições soltas, né? Aquele box é importado. E eu paguei uma pechincha na Amazon, uma promoção maluca que teve de madrugada, então eu não pude perder a oportunidade. Mas eu já tinha o mangá em português da primeira parte do Tokyo Ghoul. Seguindo, Berserk, que esse aqui é o meu mangá, um dos meus favoritos. Completíssimo de tudo que lançou no Brasil, até o guia oficial aqui em cima. A edição 42 variante, a edição 42 normal, a edição 41 variante, Gigantomachia, que é do mesmo autor, e Durank, que é também do mesmo autor. Slandank, completíssimo também, do 24, que mangá excepcional, que autor gênio. E High School DxD, que é um mangá muito bobo também, mas eu gostava muito quando eu era adolescente. Seguindo, eu amo essa edição, eu amo essa coleção, eu amo essa lombada, que é a de Vagabond, edição 3 em 1, da Viz, então uma edição em inglês importada. E eu comprei recentemente essa, na verdade eu tinha a edição antiga de Vagabond, que eu nem sei se aparece no outro vídeo. Mas eu tava com alguma dificuldade para achar os volumes e eu achava essa edição muito bonita, então eu tava namorando ela na Amazon há muito tempo. Até que apareceu um preço muito interessante e eu comprei. E aí eu vendi a outra coleção. Seguindo, outra edição importada, só que essa daqui é capa dura e 2 em 1, de Vinland Saga. Do 1 ao 14, infelizmente o volume 14 não cabe aqui, e tive que colocar ele para baixo, o que para mim é bem feio. Mas eu vou ter que dar um jeito e eu não sei como. E tem o volume 15 para chegar, né, que vai finalizar a obra. E aí eu tô lendo esse aqui, tô no volume 9. Embaixo, Lobo Solitário, completo, edição de luxo da Panini. Essa aqui eu tenho muito orgulho porque eu paguei uma pechincha nela. Mas é uma grande obra também que eu ainda não terminei de ler. E até um mangá meio difícil de ler, ele é meio denso. Talvez seja porque eu não tenha tanta maturidade de leitura. Mas é um clássico e eu gostaria muito de ter e continuar lendo. Seguindo, Initial D, da editora Panini. Ainda não li quase nada. Esse voluminho aqui foi o único que eu dei uma olhada, mas eu fiz assinatura porque tava uma pechincha. E tinha muito interesse em ler essa obra. O problema é que eu já estou sem espaço. E aí tá essa coisa feia, né? Volume 17 pra fora. Só que não tenho que colocar nesses 2 espaços. E não tem aonde colocar esse Gash Bell. Então, por enquanto, eu não sei o que fazer. Quem sabe no vídeo do ano que vem eu já tenho uma solução. Descendo. E aqui são HQs. Né? Então, algumas, no caso aqui a maioria são de super-heróis. Dá pra ver que o meu herói favorito é o Superman. Mas tem algumas de Batman também. Cavaleiro das Trevas. Alguma do Coringa aqui. Batman 1. Aqui Sandman. Watchmen. E aqui são as capas variantes dessa nova saga da DC, dos heróis, que é Absolute. Esse aqui são as capas variantes da CCXP. E aqui tem Superman e embaixo Mulher Maravilha. Seguindo, vale mencionar também Rohan no Louvre, da editora Pipoca Nanquim, que é um mangá enorme, mas ele é incrível. Essa edição é maravilhosa. Páginas coloridas. Olha o tamanho. Maravilhosa essa obra. Eu amo Jojo e eu amo a editora Pipoca Nanquim. Seguindo, Náusea do Vale do Vento, da editora JBC. Muito boa essa obra, um clássico. Ainda não terminei, mas eu pretendo continuar. Se eu não me engano, acaba no volume 7. Akira, que eu completei recentemente. Demorou para aparecer uma promoção boa para pegar. Mas também é outro clássico que precisa ter na estante de todas as pessoas. Por mais que eu não tenha lido todo. Seguindo, aqui são outras HQs aleatórias, né? Então, que não são de super-herói, mas a maioria da Pipoca e algumas coisas especiais aqui de Harry Potter, que é uma coisa que hoje em dia eu nem gosto tanto. Seguindo, Chainsaw Man, do volume 1 ao 22, completo até onde lançou no Brasil. Eventualmente vai chegar no final da obra. E aqui tem uma novel em japonês, que se eu não me engano chama Buddy Stories, mas é bem legal. E atrás aqui, desse volume de Chainsaw Man, tem Pluto completo.
E, opa. Do lado aqui, algumas outras coisas do Fujimoto. Então tem Sayonara Eri, as obras, o compilado de obras dele, e Look Back. E aqui, essa obra da Panini que tá lançando agora, que é sobre gangue de moto, bem interessante essa daqui, mas eu não sei se eu vou continuar. E essa daqui da editora Mitos, que é As Incertezas de Sumizumi. Paguei bem barato, mas eu tenho bastante interesse em dar uma olhada nessa obra, mas ainda não consegui ler. Seguindo, agora sim meu mangá favorito, Real, que eu também não consigo terminar de ler porque eu choro até onde eu tô, né, que é o volume 5, então realmente, só li 5 volumes já é meu favorito. Tenho muita expectativa, mas agora eu não consigo ler, porque é muito triste, é muito bom. Do lado, Aoashi, o mangá de futebol da JBC. Bem legal, ele tem uma pegada mais séria, assim, diferente de Blue Lock. Mas eu pretendo continuar. Mas se eu não me engano é uma coleção bem longa. Vamos ver se eu vou conseguir. E aqui, Cavaleiros do Zodíaco, essa edição nova da JBC, que é a Final Edition, que eu comprei puramente por ter uma capa variante, feita por um brasileiro também. Eu não sou da geração de Cavaleiros do Zodíaco e eu não tenho muito desejo assim de ler, mas eu gostaria de ter essa capa e quem sabe se um dia eu resolver ler eu vou ter o material em mãos. Seguindo, algumas edições da JBC também, uma edição importada, Death Note Black Edition completo, mais o How to Read, mais os Short Stories aqui. The Flowers of Evil, Akunohana. Aqui no Brasil é lançado pela editora New Pop, que eu gosto bastante da qualidade do material deles, mas eles demoram muito para lançar. E eu tava com muita vontade de ter esse mangá logo e eu acabei comprando essa edição importada. Mas eu paguei um ótimo preço, e é um dos meus orgulhos da coleção. Boa Noite Pum Pum, um clássico também, que eu li só um tiquinho e não tenho coragem de continuar, mas algum dia eu vou ler, eu juro. E esse aqui, All You Need Is Skill, que a arte é feita pelo Takeshi Obata, que é um dos autores de Death Note. E eu comprei num sebo em Curitiba, por um ótimo preço, mas ele tá bem regaçado aqui, né, dá pra ver. Seguindo, GTO, uma das minhas obras favoritas também. Eu tenho tatuagem de GTO, eu amo esse mangá, inclusive sou professor, e eu dou muita risada com essas situações bizarras que o GTO, que o Onizuka, no caso, se envolve. E tá completo, da editora New Pop. Eu adoro essa edição. Ela é menorzinha, mas não tem problema. O papel é muito bom, ele tem sobrecapa, ele é colado e costurado, excelente qualidade da New Pop. Pena que demorou muitos anos para terminar de lançar. Mas enfim, valeu a pena. E atrás tem um mangá que a minha irmã me deu, que é 100% Morango, ou Hyaku Ichigo, que é também outra comédia boba. Seguindo, Declínio de um Homem, da JBC, do Junji Ito e do Dazai, né? Então é uma adaptação do livro do Dazai pelo Junji Ito, e eu tenho um livro. É bem interessante isso daqui. E essa edição da JBC é bem bonita. Evangelion, do 1 ao 7 completo, edição de colecionador da JBC. Bem bonita, eu gosto que vem o marca-página em todos os volumes. Seguindo, O Sonho de uma Apaixonados por Livros. É bem legal esse aqui, é um shonen não, é um isekai, se não me engano. Bem interessante, meu amigo me recomendou, mas eu ainda não li. Mas eu pretendo. Aqui são alguns one-shots da New Pop. Então, Confins de um Sonho, que é um mangá mais sério. Mas é muito, muito legal, muito interessante. E aqui alguns do Jiro Taniguchi. Valise do Professor, Um Bairro Distante e O Diário do Meu Pai. Ainda não li esse, mas esse aqui eu li. E é muito, muito bom. Esse aqui também. E aqui Ping Pong do JBC, que eu comecei a ler o volume 1. Eu gostei, mas eu sofri um pouquinho com a arte, que é um pouco fora da curva. E eu não consegui acompanhar. Mas eu pretendo continuar. É um mangazão. E ele é bem fluido, assim. Seguindo, Blue Lock, do 1 ao 35, mais o volume 15 variante da Panini, e o volume 27 variante, e outro volume 27 variante. Esses aqui vieram em blind pack, né? Então esse aqui tem só 500 no Brasil, e esse tem só 50. E eu tive a sorte de conseguir tirar essa capa variante aqui, além do 27 normal, né? E aí aqui também acabou meu espaço, então eu vou ter que... Esse 35 acabou de chegar, então eu vou ter que dar um jeito de colocar o resto dos volumes, e Blue Lock, pelo jeito, vai continuar por muito tempo. Seguindo, Bleach Remix, do 1 ao 19. Tô atrasado nesse daqui, eu sei. Já terminou de lançar há muito tempo, mas sinceramente é uma obra que eu tenho um pouco de preguiça de continuar. Quando eu era adolescente não era muito fã de Bleach, e aí eu comprei porque eu queria ter essa edição. Só que eu tava sem dinheiro na época que tava lançando, e aí eu resolvi parar. Mas eu
tenho preguiça de voltar agora. Quem sabe se aparecer uma promoção muito boa eu termine, mas eu tô perto, vale a pena terminar. E também tem outra coisa do Tite Kubo, que é Burn the Witch, uma obra que ele começou, mas não terminou, não entendi muito bem. Enfim, seguindo, para acabar essa estante, Blue Period, Dom ao 15, tô atrasado nessa, mas é bem legalzinha essa obra sobre um adolescente que se desilude com a faculdade e acaba cursando um negócio de artes. Eu não li inteiro também, mas é bem interessante. E Tokyo Ghoul, como eu já tinha mostrado. E aí, seguindo para a última estante, que é uma menorzinha, vou começar de cima dessa vez. Aqui tem algumas caixas de boneco, e um boneco, e algumas coisas especiais, tipo essas Hello Kitties do McDonald's. E Dandadan, um mangá, um shonenzão do momento, que é bem legal, bem divertido. E também tô sem espaço para botar ele, mas eu vou seguir comprando. Blue Box, bem legal esse aqui, só li 2 volumes, mas eu acho que já vale a pena continuar. E se eu não me engano, é um lançamento da Shonen Jump, mas eu gosto que ele mistura romance com esporte. Seguindo, Akane Banashi, esse aqui eu tô comprando totalmente no escuro. Eu li só a sinopse, mas tenho interesse em ler e parece que vai ser bem interessante. Também é um lançamento da Shonen Jump, aqui no Brasil, pela JBC. E outro da JBC, To Love Who, do 1 ao 18, completíssimo. Esse volume 18 aqui é raridade. Aqui tem alguns bonecos e o box de Duna, que eu gosto bastante. E a Eve, que é que é o meu Pokémon favorito depois do Haltz. Embaixo os magazines japoneses de Dragon Ball, mas eles estão incompletos. Se eu não me engano, ele vai até o volume 27 mais o 42. Isso, é o 27 até o 42. E aqui tem os guias, então me faltam alguns. Eu vou pro Japão no final do ano, pretendo trazer o resto. O problema é que eles são pesados. Mas enfim. Seguindo. Dead Demon the Destruction, do Inyo Asano. Acabei de completar essa. E é bem interessante. Não li tudo, né? Porque eu acabei de completar. Mas é uma obra meio diferente. Mas é legal. The Fable 1 e 2. Tô muito atrasado nessa. Pretendo continuar. Mas é uma obra que também eu acabei ficando com preguiça. E aqui tem um one shot. Ela e o seu gato. E aqui tem uma mangá da JBC também. Vampires, que eu comprei para dar uma olhada, mas eu não gostei tanto assim. Descendo. Confissões de Namoradas. Um mangá super bobo, mas é engraçadinho. E eu paguei um peixinho nele, então por mim valeu a pena. E aqui tem alguns volumes únicos de One Piece. O 1, o 109, o 99, o 100 e o 101. O 99 e o 101, eles formam aquela capa contínua. O 1 eu queria ter e o 109 eu ganhei. Então eu mantenho aí. E aqui tem um a mais do Ujinshi de Kaguya-sama, porque eu comprei sem querer. E aqui, num piscar de olhos, até tinha esquecido o nome desse mangá. Acabei parando de comprar, não gostei tanto assim, mas ele é legalzinho. Quem sabe numa promoção eu continuo comprando. E aqui são guias, ou edições diferentes, né? Então, tem Wanted de One Piece, os guias de One Piece, os guias de Naruto, guias de Shingeki, Manga Cheater do Akira Toriyama, aqui Bakemonogatari, One Shot Alter Ego, One Shot, e a edição Eternal de Sailor Moon, que eu não gostei do papel, então eu acho que não vou continuar comprando. Mas falando sobre os outros, eu gosto bastante de guias, então eu gosto de ter das obras que eu gosto. E Shingeki é uma obra que eu gosto, mas eu não tenho mangá, porque eu acho que o anime também é melhor. Mas eu gostaria de ter alguma coisa deles, então eu optei por ter os guias. E o guia de One Punch Man, que eu não tenho, o mangá, mas eu pretendo ter ainda. Acho que é uma das únicas coisas que faltam na minha coleção. E aí embaixo, alguns outros mangás. Esses aqui são meus livros de estudo. Mas tem What Does the Fox Say, da New Pop. Bem legal, pretendo comprar o último volume. Prophecy, da JBC. Comprei num sebo lá em São Paulo. Oshinoko, só tenho do 1 ao 3. Eu gosto muito do autor, mas acabei não me conectando tanto com essa obra. Não sei se eu vou continuar, sinceramente. Koela Kant, da New Pop. Legalzinho esse aqui. E Girlfriends, que a minha irmã gostou também. E é legalzinho. E aqui são 2 dicionários, aqui são provas que eu fiz. Descendo, tem uma variedade de livros, mas o assunto aqui é mangás, então só vou dar uma mostrada por cima. E para finalizar, aqui na parte de cima do guarda-roupa, tem a minha coleção de One Piece 3 em 1 da Panini. Já estamos no volume 37, que não cabe aqui, né? Mas eventualmente eu vou colocar. E eu me orgulho muito dessa coleção, eu gosto como ela tá ficando.
mas ela já tá ficando enorme. E a última coisa, o box de Claymore, da Viz, se eu não me engano. Eu lembro que foi uma das coisas que eu fiquei mais empolgado para receber em casa. E acabou que eu li e não gostei tanto, porque eu tava na expectativa de ser uma coisa que substituiria a falta, substituiria Berserk. Mas ele não preencheu o buraco que Berserk deixou em mim. Mas enfim, vou seguir mantendo o box na coleção. Enfim, essa foi a minha coleção, espero que tenham gostado. Eu pretendo fazer mais vídeos, inclusive uma ideia que eu tenho, que é uma coisa que eu sinto falta nesse nicho, é mostrar as edições do detalhe, né? Então quando eu vou comprar alguma edição, eu gosto de olhar bem para os detalhes dela. Mas eu sinto que ninguém faz esse tipo de vídeo. Então eu gostaria de fazer. Enfim, comentem, por favor, o que vocês acham dessa ideia, o que vocês acharam da minha coleção, porque eu fico muito feliz em ler os comentários. Valeu!